Olá, pessoal! Meu nome é Denise Janotto, especialista em educação especial e psicopedagoga. Hoje eu vim falar dos 15 sintomas do autismo. Os 15 sintomas, quais são os 15 sintomas mais comuns? Então, o autismo é um espectro de condições caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. O autismo, ele afeta tanto as habilidades sociais, que é aquele que tem dificuldade de se relacionar, de conversar, tem comportamentos repetitivos, precisa de um ritual, e também tem uma certa dificuldade na fala e na comunicação, às vezes até chega a não falar, né, verbalmente. Então, o sintoma 1, dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Então, as pessoas com autismo podem ter dificuldade para se expressar ou entender a linguagem corporal e as expressões faciais dos outros. Então, muitas vezes, a pessoas com autismo, você diz assim, nossa, eu não tenho nenhuma emoção, não riu da minha piada. O sintoma 2 é preferência por rotinas e repetição. Então, a mudança de rotina pode ser difícil para pessoas com autismo que preferem atividades repetitivas. Por exemplo, ele sempre tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Você tem uma criança e ela precisa da rotina e você muda o sofá. Essa questão do sofá, quando chegar e ver que não está no mesmo lugar, pode trazer frustração, angústia, até agitação, até um choro excessivo. Então, se a pessoa mudar de sofá, o que tem que fazer? Tem que começar a ter previsibilidade, falar antes, olha, eu vou mudar o sofá, mostrar, para que não chegue a esta crise ou a este desconforto. O sintoma 3 é dificuldade de interação social. Pode apresentar dificuldade em iniciar e manter conversas e entender normas sociais, convívio social, ter iniciativa de conversar. Às vezes a pessoa fica ali quieta e não sabe como chegar, nem tem essa interação. E também dificuldade de entender normas sociais, às vezes de algumas crianças ou adolescentes que falam as coisas assim sem ter, vamos colocar assim, sem ter um filtro. Então, nossa, como chateou sem ter, para você chegar, você tem que chegar com jeito de falar. Eles às vezes não têm esse filtro, essa sensibilidade de entender as normas, iniciar conversa, perceber que se a pessoa está triste, alegre, feliz. O sintoma 4 é interesse intenso em tópicos específicos. Então, é um foco demasiado em interesses como somente em dinossauros, trens, números ou alguma matéria específica, artes, né? Desenhos. Sintoma 5, sensibilidade sensorial. Hipersensibilidade ou hipossensibilidade a sons, luzes, cheiros, sabores e textura. Tem uma aversão à textura, etiqueta, roupa, qualquer tipo de material, às vezes até comida, cheiro, sabor. Se ele vê a comida não tiver do jeito, pode chegar até ter náuseas, chegando até vomitar e passar mal. Então tem pessoas com esse sintoma que chega a passar mal e tem uma sensibilidade muito exacerbada. Sintoma 6, comportamentos repetitivos. Então são movimentos repetitivos como ficar balançando, batendo palma, ou ficar girando, ou ficar vendo o ventilador ficar girando, ou girando alguma coisa excessivamente. Então o ato de você ter movimentos repetitivos, ficar balançando, batendo palmas a todo momento, ou girando, ou alguma forma, dá para perceber que é uma coisa assim que não está dentro dos padrões, vamos dizer assim, é uma coisa mais exagerada. Sintoma 7, dificuldade com contato visual. Manter o contato visual pode ser desconfortável para as pessoas com autismo. Então, eu tenho uma criança que ela olha, mas os olhos estão assim, não consegue olhar diretamente para você, então tá assim, disperso. Então, eu não tenho contato visual, não consegue focar nos seus olhos por mais de alguns segundos. Fica sempre falando com você e olhando os ambientes. Não tem um certo foco. Sintoma 8, preferência por atividades solitárias.
Muitas vezes prefere brincar ou passar tempo sozinho. Então, assim, na questão da criança sempre estar brincando sozinha, sempre lá tá no canto, não gosta de se envolver com outras crianças, então esse também é um sintoma, um dado importante. Sintoma 9, dificuldade de processamento sensorial. Apresentar uma dificuldade em responder e processar a estímulos sensoriais. Então, às vezes você pergunta alguma coisa, a criança tem dificuldade em responder, de processar, às vezes demora um tempo, algum estímulo sensorial também pode ter uma dificuldade nesse sentido. Sintoma 10. Uso incomum de objetos. Podem usar objetos de maneiras inesperadas, como alinhar brinquedos em vez de brincar com eles. É aquela velha história, a criança com autismo, ela não coloca função no objeto. Por exemplo, o carrinho. Você tem um carrinho, o que você vai fazer? Você vai fazer brum, vai andar com ele. Às vezes ele vai ficar olhando e girando só a roda, ele vai tentar fazer outro meio ou vai ficar alinhando, ele não vai dar a função de quê? Que o carrinho serve para você passear, para brincar. É a mesma coisa, por exemplo, da boneca. Às vezes ela não vai ter a função de você brincar com a boneca, pentear, dar papinha, ela às vezes só vai olhar e ficar fixado no objeto, ou alinhar, ou assentar a boneca alinhada, se tiver 3 ou 4. Então, eles não têm a função do brincar, eles não sabem disso. Então, eles usam o objeto sem ter a função, de uma outra maneira. Sintoma 11. Dificuldade em entender as emoções. Dificuldade em compreender e identificar as emoções dos outros. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa que tem autismo e você não sabe, aí você acha que ela está estranha. Ai, nossa, eu estou chorando, ela não entendeu. Não é a questão dela não entender, é a questão que ela não entende as emoções, não consegue identificar. Ela tem uma dificuldade de entender e compreender as emoções do outro. Atraso no desenvolvimento da fala, pode apresentar um atraso significativo na fala e linguagem. Às vezes a criança com 2 anos, 2 anos e meio não consegue falar. Já é um dado muito preocupante. A função da fala, às vezes, só fala frases, palavras, não tem o contexto inteiro, não tem começo, meio e fim. Precisa estar alerta às crianças pequenas, porque a criança, ela tem um desenvolvimento. E a fala começa a partir, se ela começar a fazer blu, babá, mamã, aí tudo bem. Mas, às vezes, com 2 anos, se a criança não fala, se a criança não pronuncia, precisa levar a uma fono, a um especialista, ver lá 1 ano e meio, sempre estar de olho na comunicação da criança, porque não é normal a criança chegar com 2 anos sem falar. Sintoma 13, falta de resposta ao nome. Por exemplo, eu tenho crianças que, se você chama-se, vamos supor, João, ele não vai responder. Então, por quê? Eles não respondem, falta de resposta, de chamar pelo próprio nome, de se conhecer. Eu sou João, eu estou aqui, de ter iniciativa, de olhar. Então, isso precisa ser ensinado. Sintoma 14. Dificuldade em adaptar-se a mudanças. Mudanças no ambiente ou na rotina podem gerar ansiedade. Como eu já falei lá no começo, às vezes você vai trocar um móvel, às vezes você vai fazer um passeio. Para não gerar tanta ansiedade, você tem que fazer o caminho, percorrer, fazer a previsão. Olha, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, para dar o quê? Conforto na criança, porque uma criança com autismo, quando sai da rotina, pode gerar ansiedade ou algum transtorno maior, tipo um choro, um desequilíbrio, um desconforto tão grande que chega a chorar, até a se debater. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, ter previabilidade do que vai fazer. Por isso que tem aqueles quadros de rotina, vai mudar um móvel, fala que vai mudar, mostra para a criança antes, vai mudando aos poucos para ela se acostumar nesse ambiente. E sintoma 15, interesse em partes do objeto. Pode focar em parte específica, como nas rodas do carro. Então é assim, está relacionado lá na questão do que a criança não sabe a função do brincar. Então eu vou pegar esse carro
eu vou alinhar, não tem a função de você querer brincar com o carrinho, e eu vou olhar o carro e vou ficar girando uma parte específica dele. Então eu vou ficar o maior tempo possível olhando o carro e mexendo a rodinha. Então, talvez assim, o carro em si não é interessante para ele. O que é interessante? A parte específica do girar da rodinha. Então, esses são alguns sintomas que podem indicar o autismo. Até a próxima com mais vídeos informativos para você.